trazer o serviço social à cena política. Não. É trazer o serviço social à cena política com os seus protagonistas vinculados à luta democrática e à luta antiditatorial. Esse é o dado novo. Pela primeira vez, desde 64, do ponto de vista institucional, os segmentos democráticos e progressistas, e alguns mais do que isso, inclusive com vieses socialistas, podiam aparecer no interior do serviço social, rompendo a carapaça conservadora que se mantinha semi-secularmente. Esse me parece o ponto central. O terceiro congresso está para o serviço social como a irrupção da classe operária do cinturão industrial de São Paulo está para o processo de democratização nesse país. Inevitavelmente, o serviço social nos anos 80, se o projeto de autorreforma da ditadura avançasse, o serviço social se transformaria. Mas, a partir do terceiro congresso, o serviço social se transformou, quebrando o monopólio conservador na profissão. Se essa minha linha... Eu peço mais 2 minutos para concluir isso. Se essa minha linha de análise é correta, 1979 tem um significado muito maior do que político. 1979, para além do seu significado político, ele abre condições para aquelas tendências que, débeis nas universidades, débeis, podem se adensar. A partir do terceiro congresso, cria-se uma conjuntura política no interior da profissão, atenção, no interior da profissão, que impede a vitória do conservadorismo. É claro que abriu o caminho para toda espécie de picaretagem, não é? Da noite para o dia, brotaram marxistas aí aos milhares, igual o cogumelo depois da chuva. Mas o tempo se encarregou de mostrar quem era e quem não era. Né? Então aí pós-modernos, pós-pós, habermasianos. Né? Mas notem, foi a conjuntura posta pelo Congresso que permitiu o arejamento da universidade. Não é casual que logo em seguida a grande renovação vai se dar no âmbito da antiga ABS, hoje a BEPS. E não é casual que a resistência maior do conservadorismo tenha se dado nos organismos corporativos profissionais. Olha que coisa fantástica. O último bastião a ser derrubado do conservadorismo foi o antigo Cefas. Não é casual, ninguém era posto lá por obrigação, era eleição. Ou seja, isso expressava o conservadorismo profissional. Se essa linha de análise é pertinente, e a mim me parece que é pertinente, embora pouco cômoda, não é? E eu sei que hoje é um dia de celebração, é celebração minha também. Mas um pouco de criticidade não faz mal a ninguém, para a gente não achar que é o dono da cocada preta. Para a gente não achar que acabou com o conservadorismo. Nós quebramos o monopólio do conservadorismo, mas não acabamos com ele, não. Se essa linha de reflexão é verdadeira, eu queria só lembrar para vocês aquilo que me parece saudável para a gente pensar o serviço social, o terceiro congresso, a história, enfim. É um mote que eu uso sempre de Mário de Andrade. A história não é exemplo, a história é lição. Tiremos dela, nos dias de hoje, todas as consequências possíveis. Muito obrigado. E agradecer meu querido Zé Paulo por essa grande contribuição para a nossa reflexão coletiva.
E antes de passar a palavra à professora Marilda, fazer agora um informe de utilidade acadêmico-política. Nós estamos lançando o Conselho Federal de Serviço Social e a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, este livro singelo, de aproximadamente 760 páginas, com textos inéditos, e que são os textos do curso de especialização, Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais, que hoje está sendo realizado por cerca de 800 assistentes sociais de todo o Brasil, no sentido da sua capacitação continuada e da reflexão sobre os seus projetos de trabalho. A gente está muito feliz com essa contribuição à categoria, né, e esse livro pode ser adquirido, né, pelos alunos. Ele está sendo distribuído para os alunos que podem pegar no estande do Cefes, e também pode ser adquirido no estande do Cefes e da BEPS aí ao longo do seminário. Bom, a outra informação é que o Cefes está lançando aqui a revista do Conselho Federal número 12, né, e que tem por temática exatamente a discussão, artigos e reflexões sobre o significado do Congresso da Virada. Então, isso também pode ser a revista inscrita, adquirida lá no estande do Cefes. Então, gente, foi perdido um gravador, e aí quem achar o gravador, favor entregar a Irami, porque é isso. E aí agora vamos ouvir a Marilda Yamamoto falar. Bom, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço e parabenizo o Conselho Federal de Serviço Social, os conselhos regionais, especialmente o CRES São Paulo, a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, a BEPS, a ENESO, pela organização deste histórico seminário em comemoração aos 30 anos do terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, de 79. E o tema proposto ao debate é a fé no que virá e a alegria de olhar para trás, 30 anos do projeto Ético Político Profissional. Gostaria de expressar minha alegria de estar na mesa com os companheiros professor Zé Paulo Neto, professora Elaine Bering, na nossa teimosia em permanecer na margem esquerda da história, e também com a Rafaela, representando a ENES. Minhas calorosas saudações aos assistentes sociais, docentes, alunos, pesquisadores, público presente. Eu acredito que essa comemoração de 30 anos do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, do terceiro Congresso, é também a comemoração do que eu venho chamando do patrimônio sociopolítico e profissional, que atribui uma face peculiar ao serviço social brasileiro na América Latina e mesmo no circuito mundial da profissão. O serviço social brasileiro apresenta uma face acadêmico-profissional e social renovada, voltada à defesa do trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso à terra para a produção dos meios de vida, o compromisso com a afirmação da democracia, entenda, da socialização do poder político, da riqueza e da cultura no terreno da história. Eu acho que nessa direção, a luta pela afirmação dos direitos, que reconheça as efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte de um processo de acumulação de forças em direção à superação histórica das desigualdades. Eu acho muito difícil falar depois da mesa da tarde, né? A riqueza da vida, dos depoimentos,
certamente vai nos levar a repetir uma série de informações muito vivas, muito emocionantes, que aqui nos foram prestadas pelos protagonistas dessa história. Mas eu gostaria de desenvolver algumas ideias. Primeira delas, que o núcleo duro desse patrimônio intelectual e político, a que eu fiz referência, é formado pela compreensão da história a partir das classes sociais e suas lutas, da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Ele foi alimentado teoricamente pela tradição marxista, no diálogo com outras matrizes analíticas, e politicamente pela aproximação às forças vivas progressistas que movem a história. Em tempos de radicalização liberal, esse legado vem contraditoriamente permitindo a legitimação pública e acadêmica do serviço social, mas, ao mesmo tempo, crescem as investidas contra o mesmo no laço da reação conservadora da sociedade. Concordo com o professor Zé Paulo que o terceiro CBAS foi a primeira e tardia manifestação massiva da categoria dos assistentes sociais contra a ditadura e o poder de classe em que se sustentou. Mas ela é antecedida do compromisso de grupos de profissionais com a organização política dos trabalhadores contra a opressão e o arbítrio, que moveu a luta por uma anistia ampla, geral e restrita, ainda hoje inconclusa. Mas também a terceira ideia é de que a articulação do serviço social na América Latina soldou bases materiais e políticas para a reorganização da categoria no Brasil. Impulsionou a formação acadêmica calcada na teoria social crítica, atenta às particularidades da dependência latino-americana, e estimulou a leitura do serviço social no âmbito das relações entre as classes, desta com o Estado, no enfrentamento das desigualdades sociais, seja pela via dos movimentos sociais, seja pela via das políticas públicas. E nos legou uma sólida organização acadêmica e profissional, com entidades politicamente fortes, representativas e articuladas entre si, abrangendo todo o território nacional. Eu acho que é inédito, a nossa construção de entidades com legitimidade política, capilaridade organizativa, nesses tempos de combate à luta social, de exaltação do individualismo e da indiferença entre os dramas coletivos. Eu acho que esse congresso, esse momento, esse encontro, nos lembra aquilo que dizia Murilo Mendes, sintetizando o espírito dessa comemoração. A memória é uma construção do futuro mais que do passado. Virá a vida pelo avesso, passado, presente, futuro, me alimento de tudo. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo. E eu vou fazer uma releitura desse legado a partir do lugar que dele participei, pela sua margem esquerda, tanto na luta contra a ditadura, quanto na articulação latino-americana da profissão. Profissionalmente, já com experiência da proposta pedagógica da PUC Minas e do conhecido método Belo Horizonte, no período 71-73, nos anos 78 e 79, eu atuava como pesquisadora do CELATS, no projeto de investigação sobre a história do serviço social na América Latina, junto com Raul de Carvalho, Alejandrino Maguinha Larco, sob a coordenação de Manuel Manrique Castro, época em que a direção do CELATS estava a cargo da nossa colega Leila Lima Santos. Eu participei ativamente da construção do processo da virada, seja ao nível da análise teórica e histórica da profissão, seja ao nível da sua articulação política. Eu vou tratar de 3 grandes pontos. Uma caracterização da articulação latino-americana e sua contribuição à nossa virada. Um pouco do legado do terceiro CBAS e alguns impasses e polêmicas.
A articulação do serviço social na América Latina, soldando uma unidade de diversidades, tem uma história de mais de 4 décadas. Em 65, ocorre em Porto Alegre o primeiro seminário de serviço social face às mudanças sociais na América Latina, primeiro marco público da busca de um serviço social latino-americano, reagindo à importação de parâmetros profissionais. Denuncia-se à época o capitalismo dependente, o imperialismo norte-americano, num ambiente político-cultural marcado pela vitória dos revolucionários da Serra Maestra sobre a Havana, das lutas estudantis de 68, da abertura da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano Ecumênico do Papa João XXIII, da Teologia da Libertação. A este primeiro seminário seguem 6 outros. Em Montevidéu, em 66, no Uruguai, em Concepción, no Chile, em 69, em Cochabamba, na Bolívia, em 70, e novamente em Porto Alegre, em 72. A primeira articulação latino-americana do serviço social, a LAIS, foi criada em 65, ainda no marco do 5º Congresso Pan-Americano de Serviço Social da OEA. Mas a sua primeira refundação política ocorre em Quito, em 71, onde, sob a presidência do companheiro chileno Luiz Araneda, em que se busca a sua independência, a independência ante o serviço social norte-americano, a independência da OEA, articulando o serviço social para os dilemas da América Latina. É exatamente nesse período que ocorrem as primeiras aproximações do serviço social com o Instituto de Solidariedade Internacional, com a Democracia Cristã Alemã, impulsionando um convênio de cooperação técnica que resulta na criação do CELADS, que desempenha um papel fundamental no contexto progressista do serviço social latino-americano, num período em que a pós-graduação dava seus primeiros passos. Um papel importante, primeiro, na elaboração de um pensamento crítico do serviço social latino-americano. Segundo, no fortalecimento da organização acadêmico-profissional no marco continental. E terceiro, na profunda fraternidade dos povos latino-americanos na luta contra o arbítrio das ditaduras militares no continente. Esse movimento político-cultural progressista ocorre no contexto da Guerra Fria, num período de ciclo expansionista do capital, que permite, inclusive, entender a presença do financiamento alemão na articulação do serviço social no continente. Ela é indissociável da disputa por parte dos países centrais, pela hegemonia na América Latina, naquele período de crescimento, cujo ciclo expansionista se esgota nos anos 80, o que coincide com a crise do leste europeu, seguido da expansão neoliberal e da vitória do império contra as forças democráticas. A hipótese que eu tenho é de que a decadência desta etapa progressista da articulação latino-americana é indissociável, primeiro, dos diferentes tempos históricos das ditaduras no continente latino-americano, especialmente no Cone Sul. E, segundo, sua decadência nos países de língua hispânica é também expressão da arena, do abandono na arena do serviço social, do pensamento crítico fecundado na tradição marxista e alimentado mediante a aproximação às forças progressistas do continente. Ou seja, o esvaziamento teórico e político do Céla de Salá estão relacionados com a perda do seu projeto fundador. Mas o que acontece no Brasil nesse período? Enquanto na América Latina se expande um outro projeto profissional nos países de língua hispânica predominantemente, que afirma adesão aos imperativos do mercado, dócil às políticas neoliberais, teoricamente débil, com fortes traços pragmáticos e empiristas e frágil representação da organização da categoria profissional, no Brasil os rumos foram outros. Foram outros em função da nossa conjuntura política, tão bem colocada pelo professor Zé Paulo Neto, que vitaliza o projeto fundador da articulação latino-americana nas particularidades do nosso país.
Eu acho que é importante só registrar que a nossa experiência brasileira, a partir de 2006, volta a ter uma interferência no serviço social latino-americano, com a criação de uma comissão para a segunda refundação da Lights, da qual o Brasil participa, e no Chile, quando nós assumimos a direção na pessoa da professora Ana Elizabeth Mota. Então, eu diria que esse processo teve uma particularidade do serviço social brasileiro. E, certamente, no Brasil, como foi bem colocado aqui, a renovação crítica do serviço social é fruto de um amplo movimento de lutas pela democratização do Estado e da sociedade no país, com forte presença das lutas operárias que impulsionaram a crise da ditadura, a ditadura do grande capital. Foi, portanto, no ascenso dos movimentos políticos das classes trabalhadoras, das lutas em torno da defesa do Estado de Direito, que a categoria dos assistentes sociais, conforme foi aqui apresentado, foi questionado pelos diferentes segmentos da sociedade civil. Eu também gostaria de registrar que, durante o período ditatorial, muitos assistentes sociais foram capturados pelo ardil de transformar a ciência em técnica social, subordinando-se à razão instrumental, seja pelo silêncio, seja pela conivência ativa com os poderes da ditadura. Buscavam o aperfeiçoamento técnico para a implementação de um conjunto de programas sociais compensatórios da repressão, do arrojo salarial, da desmobilização política das classes e grupos profissionais. Ali também foram sufocadas as primeiras iniciativas críticas que vêm do período desenvolvimentista, que tiveram lugar nos trabalhos comunitários, na educação popular, segundo a orientação de Paulo Freire. Mas também houve lutas e resistências, como vimos aqui hoje, da parte de assistentes sociais, muitos dos quais vitimados pela repressão do Estado, sujeitos ao exílio, à prisão arbitrária, à tortura, condenados por tribunais militares, guiados pela Lei de Segurança Nacional, expressão do terrorismo estatal. Lembremos que fazem 3 décadas da Lei da Anistia, que beneficia torturados e torturadores indiscriminadamente, clamando por um amplo investimento das forças progressistas, pela punição dos crimes contra a humanidade e pela abertura incondicional dos arquivos, cuja memória não foi integralmente revelada. Eu gostaria de fazer uma rápida menção ao projeto Memórias Reveladas, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, instalado na sede do Arquivo Nacional. É um projeto que pretende criar uma rede nacional de informações arquivísticas a respeito da repressão política e da resistência à ditadura, promover o encontro do país com a sua história e estimular pesquisas sobre o período 64 a 85, permitindo agregar arquivos sob a guarda do Estado brasileiro e que possam alimentar pesquisas sobre a reconstrução histórica das lutas sociais no Brasil nesse período. Eu diria que não vou recuperar a conjuntura dos anos 79, o professor José Paulo já o fez brilhantemente, mas eu queria lembrar que 79 foi um ano decisivo para a oposição como um todo. A classe trabalhadora havia descoberto seu poder, com fortes vínculos entre lideranças e bases. Se estabelece uma rede de aliança com as organizações de base, os movimentos ligados à igreja, as comunidades eclesiais de base, a Comissão de Justiça e Paz, e também os sindicatos. Junta-se a oposição formada pela OAB, pela ABI, pela União Nacional dos Estudantes e, fundamentalmente, pelos sindicatos, a Organização dos Trabalhadores, dos Sindicatos Trabalhadores Industriais, que contavam com 4 milhões de membros, junto com dos profissionais que congregavam 146 mil filiados. Certamente,
o papel do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema exerce um papel fundamental no interior das fábricas e das ruas. A reforma política de 79 faz emergir novos partidos, entre os quais o Partido dos Trabalhadores, que a partir de 80 passa a canalizar diferentes reivindicações de diferentes movimentos populares, como um novo tipo de organização. Essa é o terreno da virada. Mas o terreno da virada, né, se tem essa base histórica que o viabiliza, tem também uma forte influência daquele movimento progressista latino-americano do serviço social. E aqui eu vou fazer referência a apenas 4 situações importantes. A primeira delas foi uma pesquisa realizada pelo CELATS em 77, sobre a organização do serviço social na América Latina, que anunciava uma permanente crise da organização cotidiana dos assistentes sociais no continente, indicando a necessidade de sua vitalização e fortalecimento, e mais ainda, cabendo ao CELATS a obtenção de fontes de financiamento para viabilizar esse processo organizativo. O Brasil dispunha, à época, de apenas 16 mil assistentes sociais, dos quais 7 mil inscritos no Cefas-CRAS. Hoje nós somos cerca de 90 mil. Haviam 14 associações profissionais e 5 sindicatos localizados no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, que formavam a agremiação, a Associação Gremial dos Assistentes Sociais. A ABES congregava 37 dos 49 cursos de serviço social existentes, né? E em 79, como vimos, faz a sua primeira proposta de currículo mínimo. O segundo elemento importante é a organização dos estudantes. No Brasil, não existia uma organização nacional nesse período, mas na América Latina ocorre em 79 o primeiro Congresso Latino-Americano de Estudantes de Serviço Social, com uma declaração de princípios profundamente progressista, por um serviço social de conteúdo popular e antiimperialista, pela liberdade de todos os presos políticos da América Latina e retorno dos exilados, pela democratização e institucionalização dos poderes públicos em todos os países latino-americanos subjugados por ditaduras populares, pela libertação econômica, social, política e cultural das classes exploradas pelo imperialismo e burguesias locais. Mas tem um outro fato importante. Quer dizer, data de 78, a primeiro debate no âmbito do serviço social latino-americano sobre a política social. O que ocorre no simpósio de Playas, em Guayaquil, no Equador, promovido pelo CELATS, ângulo esse de análise que permite extrapolar a análise isolada do exercício profissional, centrada nos seus componentes internos, para localizá-lo no âmbito das relações entre o Estado e a sociedade. O Estado é tratado, reconhece o caráter burguês do Estado, mas que reconhece também que ele expressa uma condensação de forças, sendo a dominação contraditória em 2 níveis. De um lado, porque expressa alianças de classes e frações dominantes, que não são similares, refletindo conflitos e pressões internas ao poder. E, fundamentalmente, porque se o Estado exclui as chamadas classes dominadas, incorpora alguns de seus interesses, como analisava o professor Lúcio Kovarik com a sua noção de pacto de dominação. Em agosto de 79, tem lugar no Rio de Janeiro o primeiro encontro de capacitação continuada, que foi feito referência aqui à tarde, que reúne faculdades, organismos representativos da categoria e entidades vinculadas ao trabalho de campo de 13 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, que se encontra na base da preparação do processo da virada, como foi aqui salientado. Nesse encontro, se reconhece o assistente social como trabalhador assalariado, se discute a dimensão política da prática profissional,
reconhecendo que o assistente social opera políticas sociais que traduzem intenções e interesses das classes fundamentais, e reconhece também a necessidade de revitalização do nível organizativo da categoria profissional, numa conjuntura em que os interesses imediatos da categoria se tornam convergentes com amplos setores da população, incentivando a participação conjunta em lutas reivindicatórias. Nesse encontro, eu tive como assessora do CELADS uma participação na sistematização desses dados. Vejam, eu acho que tudo isso, ao nível interno da profissão, é importante nós registrarmos. Nesse lapso de tempo, nós criamos um projeto profissional que se expressou na nossa regulamentação profissional, no Código de Ética, na Lei da Regulamentação da Profissão, nas diretrizes curriculares. Projeto esse que afirma alguns valores fundamentais, mas eu acho que há que fazer uma reflexão sobre os mesmos. Afirma a questão central da liberdade do ser social no coração da reflexão ética. Um ser social que se constitui pelo trabalho, que dispõe de capacidade teleológica consciente, afirmando-se como sujeito da história. Mas é preciso lembrar que a ordem burguesa é, no seu cerne, contraditória. Ao mesmo tempo que fornece as bases históricas para o desenvolvimento das demandas vinculadas à liberdade, simultaneamente impede e bloqueia sua realização. Assim vale, e portanto a liberdade só pode existir como um projeto a ser construído coletivamente na história. Assim, o mesmo vale para o valor da igualdade, ainda que afirmada socialmente como requisito para a livre troca de mercadorias, ela se confronta com a desigualdade de classes, produzida ampliadamente no processo de acumulação. Sabemos que a cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para sempre, nem vem de cima para baixo, mas é resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, pelas classes subalternas. Ou seja, o ideário que funda o nosso projeto profissional é um ideário que requer um processo de construção histórica para sua concretização. E como nos lembra a Carta de Manaus do Cefez-Cres, o enfrentamento desse processo só é possível com a organização coletiva dos trabalhadores e o fortalecimento dos movimentos sociais comprometidos com a defesa dos direitos, com o processo estratégico da luta democrática, visando a emancipação e construção de uma sociedade não submetida aos ditames do capital. Mas sabemos também que o nosso projeto é tensionado pela nossa condição de trabalhador assalariado, que implica necessariamente a incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas, presentes no contrato de trabalho. Sabemos que a instituição detém o background de recursos materiais, financeiros e técnicos indispensáveis à objetivação do nosso trabalho, que o recorte da questão social é feito por parte dos nossos empregadores, ou seja, vivemos a tensão entre projeto ético-político ou projeto profissional e alienação do trabalho, indissociável do estatuto salarial. Todavia, as nossas atividades profissionais, como aqui foi demonstrado na experiência da virada, sofrem um fator decisivo de demandas, que são as necessidades das classes subalternas, que, condicionada pelas lutas sociais e pelas relações de poder, se transformam em requisições profissionais. Então, eu acredito que a possibilidade de imprimir, uma direção social ao exercício profissional, moldando o conteúdo e o modo de operá-lo, decorre, sim, da nossa relativa autonomia profissional, que, por sua vez, é dependente da correlação de forças econômica, política e social no nível societário e que se expressa de forma particular nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social.
no Estado, nas empresas capitalistas, nas organizações políticos-sindicais, nas organizações privadas não lucrativas, nas instâncias de controle democrático. São nessas instituições que nós realizamos as nossas competências e atribuições profissionais e a partir do enfrentamento das diferentes expressões da questão social. Como pensar o balanço desse legado nesses 30 anos? Eu diria o seguinte, que na contramão do mar do individualismo e da insensibilidade ante os dilemas da coletividade, os assistentes sociais preservaram a sua capacidade de indignação ante as desigualdades e injustiças sociais, mantendo viva a esperança em tempos mais humanos, e cientes de que a sua construção depende de todos aqueles que vivem os dilemas da exploração do trabalho e da falta deste, como o avesso da riqueza e da opulência do consumo mercantil. No campo do exercício profissional, esse patrimônio tem impulsionado a busca permanente de aperfeiçoamento, a inquietação criadora e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, dotados de clara direção política e profundamente sintonizados com as necessidades dos sujeitos. Nesses anos, nós construímos, na nossa prática cotidiana, uma nova imagem social da profissão, relacionada aos direitos, apoiando a participação qualificada dos sujeitos sociais nas instâncias de representação coletiva e nas formas diretas de mobilização e organização social. Avançamos no nosso autorreconhecimento como trabalhadores assalariados, tendo como contrapartida o cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das condições de trabalho e na qualidade dos atendimentos. Eu acho que merece destaque também os esforços que vêm sendo empreendidos na qualificação das competências e atribuições do assistente social, nos segmentos mais representativos do mercado de trabalho, na assistência social, na saúde, na área sócio-jurídica. Todavia, eu acho que requer a necessidade, está posta a necessidade de atribuir maior visibilidade às experiências inovadoras de trabalho na perspectiva do projeto coletivamente construído. Eu acho que a pesquisa no serviço social ela é fundamental para propor alternativas críticas ao enfrentamento da questão social, a formulação de políticas públicas e a propostas profissionais que fortaleçam, não é, a nossa perspectiva de ruptura. E é fundamental que essas pesquisas incidam sobre o cotidiano do exercício profissional. Um dado muito importante desse legado é o fato de que o serviço social hoje no Brasil é reconhecido como uma área de conhecimento pelas agências públicas de fomento à pesquisa, uma conquista absolutamente inédita no contexto latino-americano. A nossa pós-graduação é amplamente consolidada. No último encontro que houve no Equador, da LAEIDS, fizemos um balanço da pós-graduação no continente, chegamos à seguinte conclusão. Na região do México, Centro-América e Caribe, temos 4 doutorados e 15 mestrados. Na região andina, 1 doutorado e 12 mestrados. No Cone Sul, 15 doutorados e 42 mestrados. A pós-graduação se encontra mais desenvolvida na Argentina, no Brasil e no México, com nítido destaque para o Brasil, com 27 cursos de mestrado e 10 de doutorado. Ao nível da graduação, nós somos o único país no cenário mundial a dispor de diretrizes curriculares nacionais construídas e propostas por nossas entidades. O quadro do ensino de graduação pode ser apreciado pelos seguintes dados que se seguem. Nós sabemos que ocorre, nos últimos anos, especialmente no governo Lula, uma profunda mercantilização do ensino superior na área do serviço social, que, segundo dados recolhidos por Lima e Pereira, em 2009, existiam
em junho de 2009, 338 cursos de serviço social cadastrados no banco de dados do MEC e 4 categorizados como extinção. Então, totalizamos 334 cursos em funcionamento. Desses, 210 cursos de serviço social foram criados no governo Lula, desses 334, dos quais 91% privados e apenas 9% públicos, o que atesta a enorme mercantilização do ensino superior na área de serviço social. Desses 210 cursos criados, a partir de 2003, eles correspondem a 62,1% dos cursos de serviço social e, lembremos, 91% desses cursos são de natureza privada, 60% estão inseridos em instituições de ensino superior não universitárias, isso é, não obrigadas à realização da pesquisa, e nesse governo se intensifica, no segundo governo, o crescimento da educação à distância. Nós temos 11 instituições de ensino superior com cursos à distância, que representam apenas 5,2% do total de cursos criados. Mas quando nós vamos olhar as vagas, a relação se inverte. Essas 11 unidades de ensino ofertam 46.620 vagas de serviço social, quase o dobro das 24.824 vagas ofertadas por todas as demais 199 instituições criadas no período. Ou seja, a hipótese é de que o crescimento do contingente profissional, ainda que reflita a expansão do mercado de trabalho especializado, poderá desdobrar-se na criação de um exército assistencial de reserva, isto é, um recurso de qualificação do voluntariado, no reforço ao chamamento à solidariedade, em um ambiente político que estimula a criminalização da questão social e da luta dos trabalhadores e o caráter assistencial das políticas sociais. A massificação e a perda de qualidade da formação universitária estimulam o reforço de mecanismos ideológicos que facilitam a submissão dos profissionais às normas do mercado. Esse é um dos impasses a ser que nos convoca coletivamente, exigindo um criterioso acompanhamento da expansão do ensino superior em serviço social, que está na agenda das nossas entidades, o cumprimento das exigências legais do estágio supervisionado, que também está sendo levado adiante por nossas entidades, a denúncia da desqualificação da formação universitária e, principalmente, as repercussões da prestação de serviços de qualidade à população e a necessidade de aprofundar o debate sobre as formas de regular a autorização do exercício profissional pelos órgãos competentes. Eu acho que um segundo grande impasse é que se intensifica, de outra natureza, se intensifica a armadilha de estabelecer uma relação de identidade entre serviço social e política pública de assistência social. Serviço social não se confunde com política pública de Estado, ainda que esta seja uma das mediações persistentes na justificativa histórica da profissão. Assim, os seus agentes, os agentes profissionais, não são um mero braço operacional do moderno príncipe do Estado, o que requer preservar a autonomia entre projeto profissional, governo ou partido. Assim, o trabalho do assistente social não pode ser reduzido à execução de normas de implementação de políticas públicas e tarefas de controle da população por parte da burocracia do Estado, em detrimento do trabalho educativo e do apoio à organização popular. Eu acho que segmentos conservadores investem hoje fortemente contra a hegemonia desse patrimônio criado nesses 30 anos, com denúncias do pretenso e dito inóspito monopólio do marxismo,
denuncia a ausência do sujeito e da subjetividade, a exemplo do debate sobre o lugar da clínica na atividade profissional. Mas também é preciso ter o cuidado de que um certo idealismo de esquerda não dê as mãos dadas, não saia de mãos dadas com os investimentos da direita, no sentido de vulnerabilizar esse projeto. O professor José Paulo Neto nos convoca a refletir sobre as consequências, sobre as implicações da presença da classe operária nos anos 79, que viabilizaram, não é, na sua tese, a possibilidade da virada. Certamente não temos hoje a mesma classe operária vigorosa dos anos 79 e nem é a mesma classe operária. O capitalismo se transformou, não é? Novos setores, seja da indústria, da agricultura ou dos serviços, se industrializaram, cresceu o trabalho produtivo, mas também cresceu o trabalho improdutivo num contexto de desenvolvimento capitalista sob a liderança das finanças. Eu acho que não se pode confundir o projeto da classe operária dos anos 70, né, com a proposta hoje. Se denuncia que esse projeto foi substituído pelo projeto transclassista do governo Lula, confundindo-se projeto de classe com projeto governamental, a partir de uma suposta identidade monolítica dos assistentes sociais com o Partido dos Trabalhadores, o que colocaria em xeque o projeto profissional. Passam segmentos de esquerda a fazer um coro com a direita, denunciando a fragilidade do projeto profissional, antes hegemônico até o governo Lula, que teria sido cooptado e adensado pelo conteúdo conservador das políticas e propostas governamentais e pela cooptação da CUT-PT do governo. Esquerda e direita saem de mão dadas, desqualificando e desacreditando por vias distintas